sabia que existem multímetros que têm funções de osciloscópio, ou seja, você pode carregar um osciloscópio no bolso? É o caso desse aqui, que é o Mulstool MDS8207. Vamos ver como ele funciona nesse vídeo. Olá, nesse vídeo então nós vamos conhecer esse multímetro da Mulstool MDS8207, que além de ser um multímetro super completo, conta também com um osciloscópio. Antes de nós entrarmos em detalhes, gostaria de te lembrar que aqui na descrição do vídeo você encontra um link para a compra desse multímetro e de outros dispositivos que a gente eventualmente mostre aqui no vídeo. Gostaria de lembrar também que é super importante para nós que você dê o seu like nesse vídeo, faça a sua inscrição no nosso canal e também deixe aí seus comentários, as suas dúvidas, a gente sempre responde. Bem, então como eu disse, ele é um multímetro bastante completo, né? Ele tem muitas funções, estou colocando uma imagem aí no vídeo, aliás essas imagens que eu vou colocar são todas do site, né, de compras. Você acessando o link que eu deixei aí, você vai ter acesso a essas imagens também, né? Então a gente pode ver lá que ele tem, né, osciloscópio, ele tem a parte de frequência, ele tem tensão, tanto alternada como contínua, ele tem temperatura, corrente, medição de transistores, resistência, diodos, capacitores e continuidade. Então ele é bem completo. O que ele não tem, que a gente talvez não sinta muita falta pela utilização dele, é a detecção de tensão sem contato, né? O NCV, ele não tem essa função. Seria a única coisa que a gente poderia sentir falta, né? Na caixa a gente tem aqui o multímetro, ele vem com um saquinho aqui para transporte. Nós temos, além das pontas de prova, também aqui um termopar para medição de temperatura. E o manual dele ele é em inglês e tem aqui um bom número de páginas por causa das funções, né? Ele tem muita função. Então é interessante que a gente tenha um manual completo, por isso ele tem um manual completo. As pontas de prova dele são pontas com um fio longo aqui, a gente já pode observar. Tem um fio bem maleável, não é silicone, mas é bem maleável. A gente vai olhar com cuidado. E o termopar é um pouquinho diferente, né? Ele não tem os pinos soltos, é tipo uma tomadinha aqui, assim, um pouquinho diferente, para se encaixar aqui nesses dois conectores, né? Olhando assim, antes de ligar, né, nós temos aqui, né, o conector comum, temos o conector aqui que é para a maior parte, né, das utilizações, que seria tensão, corrente no nível de miliamperes, a parte de capacitores, temperatura e resistência. Para correntes acima, né, da casa aí de miliamperes, né, até 10 amperes, nós vamos utilizar esse outro conector. E aqui nós temos o conector para osciloscópio com máximo aqui de 700 volts RMS, né? Então ele consegue, por exemplo, medir a senoide, por exemplo, da sua rede elétrica, né? 127, 220, está dentro aí da faixa dos 700 volts, se você quiser fazer uma medição da rede elétrica aí da sua casa. Então ele pode ser utilizado inclusive aí em situações mais profissionais, né? Ele é categoria 2 até 1000 volts, então dê uma olhadinha na tabela de categorias que eu estou colocando aí na tela, e aí você vai poder ter uma ideia aí de como ele pode ser utilizado. Uma coisa bacana que ele tem, né, esses botões de função, então na tela dele, que é uma tela diferente dos multímetros, é uma tela HD, nós vamos observar que ele vai colocar funções aqui. E aqui ele tem, né, o dial com todas as opções, mais um botão aqui para ajuste, né, de faixa, range ou automático, e esse botão aqui que faz o hold e também a utilização de memória. A gente vai mostrar tudo isso. Ele é alimentado por 3 pilhas tipo pequena, né? Então não é a 2A, não a AA, aqui estão as pilhas. Existe aqui uma sequência para colocar as pilhas, que ele explica aqui nesse mapa, interessante seguir, né? Então nós vamos colocar primeiro as 2 pilhas laterais e por último a central. Deve haver uma razão porque eles colocam essa informação tão grande aqui, né? Então ele já está aqui com as pilhas. Uma coisa diferente também é que ele não tem parafuso aqui, ele tem somente um encaixe. Então isso facilita um pouquinho a hora de trocar as pilhas, né? Bem, eu estou colocando aí na tela também uma outra imagem com a abrangência do multímetro. Então as faixas, né, que ele consegue ler
Então, faixa aqui de tensão, faixa de corrente, tensão contínua, corrente contínua, resistência, capacitância, né? E as margens de erro aqui que ele tem, né? A gente pode observar que são margens pequenas. Então é 0,7 aí na faixa de tensão alternada, 1% na parte de corrente alternada, 1,2, 1,5. A mais alta, que é 2%, que mesmo assim não é muito alta, é uma que está na faixa de capacitores, né? A gente sabe que multímetros que fazem medição geral não tem realmente muito boa precisão para capacitores. Ele tem uma capacidade de ler de 99,99 nanofarads, que seria na verdade 100 nanofarads, até 100 microfarads. Então ele tem uma boa faixa de abrangência de leitura, apesar de, como a gente diz, não é uma característica muito comum aí em multímetros, né? Também leitura de frequência ele faz, leitura de temperatura de menos 20 até 250, ganho de transistores, enfim, são as funções dele de multímetro. Essa imagem também veio do site de vendas, né? A parte do osciloscópio, até que as características, né? Então, ele consegue ler até 40 MHz, ele tem as taxas aí de refresh, né, da onda, toda a faixa de amplitude, vertical, horizontal, tudo aí detalhado. Você vai encontrar essa tabela lá no site de vendas, só seguir o link que eu deixei aí. E características gerais dele, né? Então ele tem um display de 240 por 160 LCD. A gente vai ver que o display dele realmente é diferente. Ele é um multímetro diferenciado, né? Então vejam o display como é diferente. Ele tem aqui os tamanhos, né? As dimensões dele, a faixa de operação aí de temperatura, o aviso de power da bateria, né? Que é esse que está aqui no cantinho, a bateria está cheia, né? Tem shutdown automático, enfim, e tem a memória. A gente vai ver que ao fazer uma medida, você pode gravar até 100 posições de memória com essa medida para recuperar depois. E para formas de onda, ele tem memória até 50. Então você está medindo uma forma de onda, você fala, poxa, quero guardar isso aqui para ver depois, algo assim, você pode gravar na memória e depois consultar. E o peso dele é de 200 gramas sem as pilhas, né? Esse multímetro é uma evolução do modelo MT8206. Aqui tem uma tabela também que está disponível no mesmo site que falei para vocês, só rapidamente mostrando as diferenças, né? Então ele é realmente uma evolução em termos, por exemplo, só para ter uma ideia de capacidade de leitura de frequência, ele lê 40 MHz contra 20 kHz, que era o outro, né? Então o outro era muito inferior e ainda existe a venda, né? Então se você for olhar o site de vendas e descobrir que tem um modelo muito mais barato, né, você vai descobrir por quê. Então é importante conhecer essas diferenças até para você poder tomar uma decisão adequada de compra. Ainda antes de nós ligarmos e fazermos os testes, vamos dar uma olhadinha rápida no manual. Então o manual tem informações bastante completas, né, que é o que se espera de um instrumento completo. Instruções de segurança, muito importante, né, que a gente tome muito cuidado com a utilização desses equipamentos. O fato dele ser categoria 2, né, tem umas certas limitações, então tome muito cuidado, nunca ultrapasse aí os 1000 volts, né, que é a capacidade de isolamento que ele tem, está colocado aqui, categoria 2000 volts. Tome muito cuidado, né, com a sua segurança quando for utilizar qualquer instrumento elétrico, né, não é questão desse aqui. Qualquer coisa que você for mexer com eletricidade, é importante a segurança. Bem, aqui ele explica, né, as funções que ele tem no display. Então é muito importante a gente saber que a cada função que você vai ver vão aparecer opções aqui que você vai poder usar F1, F2, F3 ou F4. São diferentes para cada tipo de medição. Isso que é uma coisa muito legal, né? Ele trabalha com uma quantidade, vamos dizer assim, menor de botões, mais funções, né? Então, para avançar, para reduzir, ele tem aqui todas as possibilidades aqui de utilização. Ele começa falando da parte de osciloscópio, depois ele entra na parte de multímetro mesmo, né? As medições aqui. Então, ele tem aqui indicação de modo automático ou não, tem indicação de o que ele está medindo, né? Aqui no caso está escrito voltagem, né? Por exemplo, resistência. Então a gente vai ver isso na prática, esse funcionamento dele, dessas diversas opções aqui que ele tem de trabalho.
Bem, esse aqui vai ser um vídeo longo, porque eu pretendo explorar bastante todas as configurações dele, toda a capacidade. Como eu falei logo na chamada, é um multímetro que eu falei que é super completo. Então tem todas as funcionalidades que a gente pode esperar de um multímetro e mais algumas. Vamos ver isso na prática então. Bem, vamos então fazer alguns testes com eles, né? Vou tirar a proteção aqui das pontas de prova. Essas proteções muita gente joga fora, mas elas são importantes para evitar que com o tempo entre alguma sujeirinha aqui, entre inclusive a oxidação, né? Ele começa a oxidar mais fácil se ficar aberto e isso pode causar diferenças aí na medição. Tirar também aqui a proteção das pontas. Vejam que não é uma proteção daquelas que ficam abertas, é uma tampa mesmo, né? Tem uma tampa. Vou colocá-la inicialmente aqui para a medição de tensão. Vou colocar aqui uma posição que seja possível enxergar o valor. Vou ligar a ponta de prova preta no comum. E a vermelha nós vamos ligar aqui nessa parte mais genérica, onde nós temos aqui a maior parte das medições, né? Então vamos começar fazendo a medição aqui da nossa rede elétrica. Então, vamos olhar aqui como ele está. Ele está em corrente contínua, então eu preciso utilizar o botão de seleção, que aqui é o F3, né? Para que ele, ó, corrente alternada. E a escala está automática. Então, nós com isso devemos ter aqui uma medição boa da rede elétrica. Ó, 128,9. Bem, aqui então nós temos as funções, né? Então, por exemplo, eu tenho a função aqui para o botão de seleção. O que eu faço aqui? Selecionei para frequência. Então, 59,99, variando um pouquinho. Selecionei agora a Duty Cycle, 50% Duty Cycle, que é o ciclo aí aproveitável, o ciclo de trabalho da senoide. E aqui nós vamos para a corrente contínua, não é o caso. Voltando aqui, corrente alternada, 129,2. Nós temos o pico, né? O hold aqui é o pH, que é o peak holding. Ele vai mostrar o pico dessa tensão. Então ele fica constantemente atualizando o máximo e o mínimo. Ele está dizendo que o máximo foi 129,4, mínimo 129,2. Toda vez que o mínimo cair, por exemplo, caiu agora para 0,1, ele atualiza, e toda vez que passar o máximo do 129,4, ele também atualiza. Aqui eu posso parar de atualizar os valores, posso voltar a atualizar os valores, posso resetar o valor de mínimo e máximo, ele começa a marcar de novo, e aqui eu saio fora da função de mínimo e máximo. O relativo, né, o réu é o seguinte, eu marco um valor, então ele marca 125,5, aqui ele diz qual a diferença entre esse valor que foi marcado. Então, por exemplo, está 129,5 ali como valor de referência, ele está marcando menos 2, é porque ele está 129,3, menos 3 e assim por diante. Então ele vai adotar um valor de referência e mostrar a diferença para esse valor. Então vejam como ele tem funções muito interessantes, né? Bem diferente aí da maioria dos multímetros. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou clicar no Hold, que é o S, então travei aqui essa marca, então posso até soltar aqui minhas pontas de prova para mostrar a memória dele. Então, apertando o S uma vez, eu entrei em Hold, então ele gravou essa medição. Agora eu vou apertar o S por 2 segundos e eu entro aqui na tabelinha de memória. Então veja que interessante. Então, se eu apertar, né, veja as setinhas, F1, F2. F2 ele vai descendo as posições de memória, aliás, perdão, aqui ele avançou para a página seguinte. Se eu segurar ele volta, né? Aqui ele vai descendo as posições de memória e se eu segurar um pouquinho, ele sobe. Então, pegar nessa posição 1 de memória e vou salvar aquele valor. Então, ele salvou aquele 128,6 volts corrente alternada. Então, eu salvei esse valor para utilizar depois em algum cálculo ou mesmo para não precisar anotar em lugar nenhum. Então, eu tenho 100 posições de memória que eu posso utilizar aqui para qualquer tipo de medição. Bem interessante isso. Para sair da memória, eu seguro o S novamente aqui e ele sai. Agora ele continua em Hold, né? Se eu apertar aqui, ele já saiu fora do Hold. Bem, essa parte aqui, então, de tensão alternada. Vamos dar uma olhadinha agora em tensão contínua, né? Para isso, eu vou aqui no botão de seleção,
Voltei para a frequência, duty cycle, agora sim, corrente contínua. Para medir a corrente contínua, eu vou utilizar esse dispositivo aqui de referência. Se você não viu, eu tenho um vídeo sobre ele, eu vou deixar o card aí para que você veja. Mas ele é um dispositivo que tem tensões de referência contínuas de 2,5 a 10, utilizando aqui um chip aí de alta confiabilidade, né? Uma boa precisão. Então eu estou aqui na faixa de 2,5, nós podemos observar que ele mede 2,499, 2,5 agora, 2,5 certinho. Vamos agora mudar aqui para 5 volts, 5,002. Vejam que ele é bem preciso em relação aqui aos demais. Vamos fazer um teste aqui desse relativo aqui, ó. Vou colocar o 5 como valor relativo, né? Agora eu vou mudar aqui para 2,5 novamente, né? Olha o que ele mostra, menos 2,5. Então ele está utilizando 5 como referência, mudei para 2,5, ele marca menos 2,5, ou seja, a minha referência está 2,5 acima do que eu estou medindo agora. Bacana isso, né? Bom, vamos sair aqui da referência, voltamos aqui à medição normal. 2,5 nós vimos que ele mede bem, 5 mede muito bem, 7,5 agora. 7,5 ele passou aqui da faixa, eu não estou na escala automática, quando eu mexi aqui eu tirei da escala automática, a faixa dele é 6 volts, 7,5 ele passou. O que eu posso fazer? Mudar a faixa ou voltar para alto, né? Deixando em alto, ele volta aqui a medir o 7,5 tranquilamente, aliás com uma precisão fantástica. Eu não peguei nenhum multímetro, não tinha testado nenhum multímetro que ficasse assim, ó, 10,00. Isso aqui nessa referência é fantástica, a precisão desse equipamento aqui. Estou gostando muito dele, né? Também aqui eu posso colocar máximo e mínimo. Então, por exemplo, eu estou aqui com máximo de 10, né? E mínimo de 10, porque não mudou. Vou mudar aqui para 2,5, olha lá como ele alterou. Máximo 10, mínimo 2,5. Bacana, né? Agora mínimo 2,49, né? Que baixou um pouquinho ali. Então vejam que é muito útil, né? Quero guardar essa informação, o que eu faço? Coloco em hold, seguro um pouquinho, entro lá na memória, olha, já está na posição 2 de memória. A posição 0 está vazia, não sei porquê, mas eu posso dar aqui um save. Agora está lá, ó, minha medição de corrente alternada. Aliás, eu não preciso mais ficar segurando a ponteira aqui, né? Medição de corrente alternada de 128,6 e aqui na posição 2 a medição de corrente contínua é 2,5 volts redondo aqui, corrente contínua. Bacana, né? Se eu quiser apagar essas medições, eu vou, por exemplo, apagar uma delas, né? Vamos subir aqui. O que eu faço para subir? Se eu aperto, ele desce, né? Então ele vai descendo. Se eu seguro um pouquinho, ele sobe. Então vamos aqui nessa posição 2, ó. Eu tenho o erase, apaga. Apaguei. Não está mais aí. Então são 100 posições, né? Aqui eu avanço, ó, foi para a página seguinte, ó, 10 a 11, agora 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, ele vai até 100. São 100 posições. Para voltar, seguro, ele vai voltando as páginas. Então eu consigo com isso armazenar aqui medição de qualquer coisa, tá? Mostrei aqui medição de tensão, mas eu posso armazenar medições de resistência, de corrente, do que eu quiser. Opa, avancei para o lado errado aqui, né? Vamos voltar. Agora sim. Agora ele está na primeira página aqui da memória. Então é bem interessante, né? Bem legal. Aqui eu seguro. Novamente ele está aqui no hold, né? Se eu quiser gravar novamente esse valor lá, eu venho aqui no... Deixa eu subir uma posição para o 2. Coloco aqui na posição 2 e salvo. Salvo novamente, porque ele está em hold ainda aquele valor. Então ele segurou aqui para que eu possa salvar. Sair da memória, só segurar o S, saio fora da memória, continuo em hold, aperto o S rapidamente e ele sai fora do hold. Então vejam, muito preciso, funções bem interessantes aqui, como a gente pode ver. Olha, ele está na função máximo mínimo ainda, eu vou sair fora aqui no exit, né? E o que mais que faltou aqui? Dessa parte de tensão nós já vimos tudo, né? Vamos dar uma olhadinha agora em resistência, vamos olhar capacitores, vamos dar uma olhadinha em diodos, continuidade e as outras formas de medida que ele tem aqui. Bem, vamos colocar lá na escala aqui então, que ele tem essa parte de medição, né? Então aqui está na medição de resistores, né? Então escala automática,
eu tenho a possibilidade aqui pelo botão de seleção, que no caso é F3, né? Medir diodos, ele vai mostrar a queda de tensão, por isso esse Vzinho aqui de volt. Tenho a parte de capacitores e tenho continuidade. Cadê continuidade? Eu não achei continuidade. Ah, continuidade, perdão. Essa aqui que ele dá 2 bips é a continuidade. Então, ele é bem rápido na continuidade. Então, realmente é um instrumento que pode ser utilizado nas situações em que você precisa ter uma informação de continuidade rápida, né? Voltamos aqui então para a medida de... Ele foi para capacitores, né? Voltamos para a medida de resistência. Vamos deixar a escala automática para a gente poder medir essas minhas referências aqui, que também eu explico melhor como funcionam essas referências em um vídeo, já deixei o card sobre ele aí, junto com aquela de medição da parte de tensão contínua, né? Aqui eu tenho 5 resistores de alta precisão, sendo que o primeiro é de 10 ohms, o segundo de 100 ohms, aí eu tenho um de 999.9, né, que são 1000 ohms. Esses números aqui são aferições, esses resistores foram aferidos por um instrumento de alta precisão, e exatamente para a gente ter ideia, né, se o nosso multímetro está medindo de acordo. Tem um de 10.000 aqui, que é 9.999, e um de 100K. Vamos ver como ele se sai. Bem, vamos ver primeiro aqui o resistor de 10 ohms. Muitos multímetros têm dificuldade em medir, porque eles são os automáticos principalmente, né? Então acho que ele demora um pouquinho para acertar a escala, mas ele mede certinho, ó, 10.1, né? 10.0 agora. Conforme a gente balança aqui, a resistência se altera ali um pouquinho, mas é suficiente para dar essa diferença de medição, né? Sem redondinho, hein? Impressionante. Vejam que eu tenho aqui também a possibilidade de utilizar máximo e mínimo, né? Então, como eu estou medindo 100, máximo 100, mínimo 100, agora deu uma variadinha. Vamos colocar no de 10 aqui, só para ver o que acontece. Então tá aí, né? Tem o mínimo, agora ele deu o mínimo 0, né? Porque eu tirei fora. Então, mínimo 0, aliás, máximo deu over, né? Ele passou da faixa aqui quando eu mudei, né? Mas enfim, ele tem todas essas funções também, né, que a gente mostrou lá em voltagem, aqui também em resistência. O próximo aqui, ele é de 1000 ohms, então ele saiu fora da faixa. Por quê? Porque também ele não está no automático, coloquei no automático agora. 0,998 kilo ohms, né? Quanto que está aqui na aferição? 0,999, está exatamente o que está aqui na aferição. Fantástico. Esse aquele seria de 1000, né, ohms, está 0,99. K. Esse é de 10, então 9.98K. Na aferição também 9.99. Vejam que ele está muito preciso em relação à aferição desses dispositivos. E esse aqui de 100K, que é 99.999 lá, ele está com 99.8, né? Se eu medir aqui, mudar, perdão, a precisão dele, a range, o que vai acontecer? Eu posso, ó, mudei aqui para mega ohms, né? Então ele vai se adaptando aqui, ó, agora ele está em ohms ele não consegue, em kilo-ohms ele não consegue. Vamos voltar para o alto aqui que é melhor. Voltamos para o alto, está aí 100 kilo-ohms. Então a gente pode mudar as faixas, né, manualmente, ou mudar também, deixar no automático, que sempre é interessante. Vou mudar novamente a seleção aqui, vamos agora para capacitores, né? Capacitores, a gente tem, na verdade, uma certa dificuldade dos multímetros lerem capacitores pequenos. Esse primeiro aqui é de 104 pico, na verdade é 0 alguma coisa nano, né? É 1000 vezes menos que o nano isso. Esse de praticamente 1 nano, que seria 990 pico, né? Esse 10 nano, esse 100 nano e 125 nano. E por último a gente tem um de 4.4 micro, que é o maior deles, um eletrolítico que está aqui. Vamos dar uma olhadinha. A gente viu lá no comecinho do vídeo também que a precisão dele para capacitores, aliás, é onde ele tem a menor precisão, é nos capacitores. Por que isso, né? Porque para medir capacitores com precisão, você precisa de circuitos bem avançados, né? Olha, ele está dando 0,140 nano, ele é de 104 nano, então está dando uma pequena diferença. Para um capacitor tão pequeno, eu considero uma boa medição, né? O próximo já está mais dentro da faixa que ele mede, ó, ele mediu certinho.
1 nanofarad, foi o que a gente falou. Esse aqui, se não me engano, é 10 nano, é isso? Aliás, estou medindo no lugar errado, agora sim. 10 nano, 10.6 nano, está indo muito bem. Se você quiser ou precisar, né, de medições de capacitores com bastante precisão, você precisa de um capacímetro. Os multímetros têm uma margem de erro maior mesmo, né? É o esperado. Ó, 103 nano, sendo que ele é 104 aqui, né? Na medida oficial dele. Ó. 920 nano, ele é de exatamente 925 nano. Ele está numa diferença aqui de 0,5, praticamente nada. Não, 923, diferença de 2, né? 2 nano, na verdade, seria a diferença. E o eletrolítrico é um pouquinho maior, aí ele deve ter uma precisão maior para medir. O eletrolítrico a gente tem que medir com a polaridade certa, tá? Para evitar problemas. 4.559. Vamos confirmar quanto ele é aqui. 4.43 micro. Vamos mais uma vez. O que acontece se eu medir na polaridade invertida? Eu vou ter um erro de medida maior. Não tem problema nenhum. 4.587, ele é de 4.43, como a gente falou. Então é uma diferença de 0.1 alguma coisa que ele está dando microfarads. Então a diferença é muito pequenininha. Os capacitores eletrolíticos, eles têm polaridade, então a gente vê que ele tem um lado negativo aqui, né? A marcação de negativo. Ele não pode ser montado nos circuitos invertido, porque pode dar problema, pode vir a queimar, explodir e tudo mais. E ele também não pode, na hora de medir, né, a gente tem que tomar cuidado com a polaridade para evitar que ele tenha uma medição errada, né? O que mais que a gente tem aqui? Tem a parte agora de temperatura. Vamos fazer um teste de temperatura depois, né? Aí nós temos transistores, a gente pode dar uma olhadinha, e temos a parte de corrente. Vamos fazer medida de corrente agora. Para isso eu vou utilizar aqui uma extensão especialmente preparada para isso. Vamos lá. Bem, nós vamos utilizar essa extensão aqui com uma lâmpada para medição. Essa extensão ela foi partida aqui no meio, né? Ela foi aberta e o fio aqui fase ele foi puxado para fora e nós temos aqui essa emenda que garante, né, que ela funcione. Então, se eu ligar agora, por exemplo, eu vou acender a lâmpada, né? Mas eu posso utilizar essa emenda também para fazer a medição de corrente aqui pelo nosso multímetro. Eu vou colocar inicialmente na escala de 10 amperes, porque eu não sei a princípio qual vai ser a corrente que a gente vai medir, né? Dá para a gente ter uma ideia, uma lâmpada de 40 watts, numa corrente, numa tensão, perdão, de 129, vai dar algo aí em torno de uns 300 miliamperes, né? Mas como a gente tem um limite aqui na parte de miliamperes, que a gente pode correr o risco de queimar o fusível, vamos fazer a medição então na faixa aqui dos 10 amperes. Então troco também a ponta de medição, né? E ele está preparado aqui para medir nessa faixa de 10 amperes. Como é que eu faço para medir? E é por isso que eu não gosto de medir corrente utilizando multímetro. Acho que o alicate amperímetro é apropriado para isso. Nós vamos fazer com que essa corrente passe, né, por meio dessa emenda aqui, por dentro do multímetro. Então, quando você trabalha com correntes altas, próximas aí dos 10 amperes, que é o limite dele, você vai ter problemas. Pode ter problemas, pode vir a queimar esse fusível, ou se você tiver um multímetro de baixa qualidade, que o fusível não for bom, você corre o risco de queimar o multímetro, né? Então, vou para isso usar duas garrinhas. Vou ligar essas garrinhas na emenda. E a outra ponta dessas garrinhas, eu vou ligar aqui nas nossas pontas de prova. Dessa forma, o que acontece? A corrente vai passar por dentro do multímetro. Quando eu ligar nessa extensão, ela vai passar por dentro do multímetro. Então ela sai, né? Aqui vem da energia elétrica, né? Ela vai por esse fio vermelho, perdão, entra por aqui, sai por aqui e volta e acende a lâmpada. Com isso a gente consegue fazer a medição. Então, se você for medir correntes altas, você corre o risco aí de danificar o seu multímetro. Você tem que respeitar esses limites, né? E tudo mais. Por que ele não mede nada? Porque ele está na escala de corrente contínua, né? Eu vou mudar aqui agora na seleção, ó, para alternada. Agora sim,
ele mede 0,364 amperes, então 364 miliamperes, o que faz todo sentido. Como eu falei, é uma lâmpada de 40 watts, né? Se a gente pegar 40 watts, que é a potência, dividir por 127, nós vamos chegar aí nesse 364. Vamos mudar um pouquinho, vamos fazer o seguinte, colocar mais uma lâmpada igual. Então nós vamos dobrar essa corrente. É isso aí, ó, dobrou a corrente agora para 719 miliamperes ou 0,719 amperes. Aqui eu também tenho, ó, máximo e mínimo. Então, como ela varia um pouquinho, por que a corrente varia um pouquinho? Primeiro, né, a lâmpada esquenta, a resistência dela muda. Segundo, a tensão, a gente viu que é flutuante, né? Então, isso flutua um pouquinho, então ele está medindo aqui as diferenças, né, do máximo e mínimo. Se eu soltar uma das lâmpadas, obviamente eu vou reduzir meu mínimo aqui, ó. Eu continuo lá com o máximo 722, mínimo 0,363, né? Bem interessante. Posso pegar essa medição aqui, download e salvar aqui. Ele já foi automaticamente para a posição número 3, ó. Salvei lá. Vamos sair fora. Aí vou sair do hold. Vamos pegar a medida anterior com uma lâmpada só. Novamente dou um hold. Entro na memória. Salvo. Então veja, eu vou criando aqui um banco, né, de informações aqui das minhas medições. Muito legal, né? O que faltou a gente ver? Quando eu estava aqui, eu esqueci de medir diodos. A gente já vai ver diodo antes de ir para a parte do osciloscópio. Mas eu quero aproveitar que a gente está com essas lâmpadas ligadas. Vamos para a temperatura. O que eu vou fazer aqui, né? Eu vou primeiro aproveitar o calor das lâmpadas, só que para isso eu vou tirar esse circuito todo que eu fiz aqui, né? Eu vou desconectar isso da energia, vou soltar esse circuito aqui e a gente vai para a parte de medição de temperatura. Então temos aqui, né, o nosso bimetal, ligamos aqui e o que ele está medindo, ó, 35, tá bem alto já, né, 38, aqui eu mudo, né, para Fahrenheit ou Celsius, escolho aqui nos botões. Se eu colocar aqui, ó, em cima das lâmpadas, ó, ele já está medindo uma certa temperatura mais alta por causa do calor. Elas esquentam bastante, são lâmpadas de fibra de carbono. Então vejam, colocando aqui em cima da lâmpada, ó, já rapidamente subiu aí para uma temperatura 90 graus Celsius, que equivale aí a mais de 200 Fahrenheit. Ó, passou de 100 graus, ó que legal. Então essa lâmpada aqui esquenta bem, né? Bom, chega de brincar com o termômetro. Ele funciona muito bem, inclusive a medição dele é rápida, como a gente pode ver, ó, tirei da lâmpada, ele já está caindo rapidamente. Ele tem aqui uma velocidade muito boa de medição. Faltou, antes da gente ir para a parte do osciloscópio, né? Faltou a gente dar uma olhadinha aqui então em diodos, vamos ver isso. Então vamos tirar aqui o termopar e colocamos de volta as nossas pontas de prova. Colocando aqui na escala. Agora nós vamos buscar aqui a escala de diodos. Opa, passou. Então, que interessante, a primeira escala aqui é resistência. Aí eu aperto uma vez, vou para diodos, né? Aperto a segunda vez, ele dá 2 bips, que é continuidade. Próximo aperto ele vai para capacitores, volta, né, para resistência. E agora novamente diodos. O que ele mostra nos diodos? Ele mostra a queda de tensão. O diodo, né, ele tem a seguinte característica, ele só conduz corrente num sentido, né? No sentido inverso ele não conduz. E a gente pode com isso saber se ele está funcionando. Então, por exemplo, eu tenho aqui o LED, né? O LED é um diodo emissor de luz. Então, esse LED azul, ó, ele acende e mostra lá 25.74, que é a queda de tensão dele. Se eu colocar invertido, isso para qualquer diodo, né? O LED é um tipo de diodo. Se eu colocar invertido, vou colocar uma posição mais fácil aqui, não acontece nada. Por que não acontece nada? Porque o diodo só conduz numa direção, que é essa direção certa aqui, né?
Aqui nós temos um diodo amarelo. Ele acende e indica uma queda de tensão ali de 1.884. Mesma coisa esse branquinho, né? Ele é muito parecido com o amarelo. Então ele acende, ó, 2.614. Aliás, ele é mais parecido com o azul, né? É de alto brilho. Então a queda de tensão no azul e no branco é mais alta. Eles funcionam muito bem. Bem, o que faltou ver então? A parte do osciloscópio, né? Como é que funciona a parte do osciloscópio? A gente tem aqui duas escalas, vamos dizer assim. Uma escala alternada e uma escala contínua. Então eu vou colocar na escala alternada, vou mudar a ponta de prova para o osciloscópio, que é a última saída aqui. Vou utilizar essa ponta de prova vermelha, né? E vou colocar aqui na minha extensão dos nossos 127 volts aqui e ver o que ele consegue captar. Vamos colocar em automático. Nós temos então aqui um esboço da senoide aqui da nossa rede. Claro que eu preciso aqui ajustar, né, a voltagem, então tem esses botões aqui, ó, coloquei volt, eu posso baixar, tá vendo? Tá mais próximo aqui já de completar o quadro, né? Então baixei aqui a tensão, na verdade aumentei a escala de tensão, então cada quadradinho desses aqui, que são esses pontinhos, passa a valer um número mais alto de volts, então aí a curva ficou menor, né? E eu posso ajustar o tempo também, então vou sair fora do ajuste de tensão, tem ajuste de tempo aqui, time. Tenho de novo setinhas para aumentar, diminuir o tempo de amostragem. Então aqui eu diminui um pouco e aqui eu vou aumentar. E aí ele pega uma amplitude maior ou menor da onda. Então é um osciloscópio bastante interessante, ele é portátil, né? Tem essas funções todas. A gente tem também a possibilidade aqui de dar um hold nele e entrar na memória, né? Então salvar isso aqui na memória, né? Como eu fiz agora, dei um hold, segurei o S, ele salvou. E depois eu posso recuperar essas informações, esse desenho, né, dessa onda da memória, assim como nós fizemos com as outras medições todas, né, que foram feitas. Bem, eu queria ver uma forma de onda um pouquinho diferente. Eu tenho esse multímetro aqui da Ikari, inclusive fiz um review dele, se tiver disponível vai estar o card aí para você poder olhar. Ele tem, entre outras funções, ele é um multímetro bem simples, tá? É o amarelinho. Eu até chamei o vídeo de amarelinho com grife, né? Porque é um amarelinho de marca. Mas ele tem entre as funções dele aqui um gerador de onda quadrada, que é uma onda que se encaixa aqui na parte de corrente contínua dele, né? Onda DC, que é quadrada. Então vamos ver se ele mede aqui isso aqui adequadamente, como é que fica isso. Vamos colocar aqui as pontas de prova nas saídas do multímetro para ver aqui a medição dessa onda. Ó, tá aparecendo aqui ainda. Vamos colocar no alto aqui, modo automático. Vamos subir um pouquinho a amplitude dele, né, que é a voltagem aqui. Vamos reduzir, na verdade, o valor dos quadradinhos aqui. Na verdade é para cá, para esse outro lado. Então eu começo aqui a ver, olha, a onda quadrada, que é essa onda gerada por esse multímetro aqui, gerador de onda quadrada. Eu não tenho aqui agora para fazer testes um gerador de funções que geraria ondas aí de vários tipos, tamanhos, dente de serra, triangular e outras, mas a gente já pode ver por esses testes aqui que eu fiz, medindo a tensão da rede e esse gerador aqui de onda quadrada, que realmente ele é muito bacana, né? Então ele tem todas as funções aqui facilmente acessíveis, né? Não é obviamente com um osciloscópio caro, até porque você vai ver o preço dele aí, para o que ele traz como multímetro e o que ele traz, né, como osciloscópio, a gente pode ver que ele é muito interessante. Então não é um dispositivo muito caro pelo que ele oferece, mas ele tem funções muito interessantes. Então eu posso, apertando o Exit aqui, eu tenho, né, a possibilidade de ajustar tempo, ajustar tensão, o trigger, né, que é o momento em que ele vai capturar a onda. Então, para esse tipo de onda quadrada, senoidal não dá muita diferença. O nível da onda, que level. Então, tudo isso eu posso regular aqui. E posso dar um hold e, eventualmente, gravar essa onda, né, no banco de dados dele. Bem, então nós pudemos observar, né,
que é um multímetro de alta precisão. Nós tivemos aí medições surpreendentes, né, da parte de tensão, resistência, mesmo capacitores, ele se saiu muito bem. A parte de continuidade funciona bem, parte de medição de corrente também, respeitados os limites para não queimar o equipamento. Isso é muito importante com qualquer multímetro, que se você for medir corrente, tome muito cuidado. Leia o manual, veja se existe restrição, por exemplo, se você estiver próximo a 10 amperes, se tem um tempo máximo para você medir ou não. Tome cuidado com isso e aí você vai conseguir fazer boas medições. Mas ele é um excelente multímetro, pelo que a gente viu. A função de osciloscópio é um adicional aí, que são poucos equipamentos que tem. Você que trabalha com eletrônica, você que trabalha em alguns sistemas, né, elétricos, onde você precisa muitas vezes ter uma ideia de como está a forma de onda, como está uma frequência aí, como é que ela está sendo representada graficamente, está aqui um multímetro que vai te atender perfeitamente. Bem, não esqueça então de deixar o seu like nesse vídeo, deixe seus comentários, deixe as suas dúvidas. Opa, peraí, para tudo. A gente esqueceu de mostrar aqui a medição de HFE, que é ganho de transistores. Eu tenho aqui na mão um transistor NPN. Então a gente tem aqui, ó, NPN, PNP. É só encaixar as 3 perninhas, né? Colocar na escala certa, encaixar as 3 perninhas dele aqui no NPN, que corresponde ao tipo dele. E tá aqui o ganho dele. Beleza, funciona muito bem. Agora sim acabou. Bem, não esqueça então de deixar o seu like nesse vídeo, deixe seus comentários, deixe as suas dúvidas e inscreva-se no canal. Isso é muito importante para nós. Muito obrigado e até um próximo vídeo.